Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje eu gostaria de deixar alguns minutos de meditação para vocês. E por que não dizer para nós, na verdade? Claro que eu já meditei, mas medito novamente com vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre vitória, mas vitória não sobre os outros, vitória sobre nós mesmos. Alcance vitória sobre si mesmo. A palavra de Deus diz que é mais fácil vencer uma cidade forte do que vencer a si mesmo. E isso me deu vontade de falar um pouquinho para a minha própria meditação. Em Isaías, capítulos 19, dos versos 11 a 13, está escrito assim: Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Agora, onde estão os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina de suas tribos. Meus amados irmãos, a maioria dos líderes naturais não aspira a ser grandes líderes, mas sim grandes homens e grandes mulheres. Qualificações pessoais possibilitam qualificações de liderança. Esta é uma conclusão óbvia. Quando líderes conduzem bem suas próprias vidas, são naturalmente seguidos. Se queremos, se eu desejo, se você deseja, que a nossa liderança dure, devemos prestar atenção a 4 elementos fundamentais. Que 4 elementos são esses? Primeiro, o caráter. Segundo, a perspectiva. Terceiro, a coragem. Quarto, a consideração. O caráter nos permite fazer o que é certo, mesmo quando parece difícil. Eu sei que você sabe disso. Você já experimentou isso na sua vida. Saber o que é certo, mas não achar facilidade em realizar o que é certo. Eu me atreveria a dizer até que todos nós sabemos o que é certo. Sabemos que caminho seguir. Sabemos que estrada trilhar. Mas saber, conhecer o caminho não é a mesma coisa que andar por ele. Isso é difícil. E é o caráter que nos permite fazer o que é certo, mesmo que sejam imensas as dificuldades. Agora, a perspectiva nos permite entender o que deve acontecer para que um objetivo seja
alcançado. Nós temos que ter perspectiva, nós temos que enxergar além do que podemos ver nas proximidades. Nós temos que enxergar as consequências. Nós temos que olhar para o alvo e seguir em direção a ele. E é a perspectiva que nos dá o entendimento do que deve ou poderá acontecer. A coragem nos permite tomar a iniciativa e correr riscos para andar na direção de um objetivo que vale a pena. Me lembrei agora do filho pródigo. E me lembrei que muitas vezes nós ficamos na mesma situação que ele. Eu quero me lembrar do momento em que ele estava apacentando porcos. Aí eu digo que ele estava num chiqueiro. Já no poço, no fundo do poço. E ele desejava comer a comida dos porcos. E a Bíblia diz que nem isso davam a ele. Então ele se assentou, ou lá, como diz a palavra, caindo ele em si, ele disse: levantar-me-ei e voltarei a meu pai, voltarei à casa de meu pai. Vou falar com ele, vou conversar com ele, vou pedir perdão a ele, porque eu pequei contra o céu e contra o meu pai. E, irmãos, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. O objetivo dele qual era? Voltar para a casa de seu pai. Mas quantos de nós caímos em nós mesmos e dizemos: eu vou fazer isto, eu tenho que fazer isto, eu preciso fazer isto, mas a gente não sai do pensamento. A gente não toma a atitude de levantar e ir fazer aquilo que nós sabemos ser necessário. Ficamos dizendo: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, mas nunca fazemos. Nunca nos levantamos e trilhamos o caminho que é preciso trilhar. E a consideração, que é o quarto elemento, consideração, nos permite, irmãos, atrair e dar poderes aos outros para se ajuntarem a nós na nossa causa. Nós temos que considerar que não podemos fazer nada sozinhos. O próprio Jesus disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Se havia alguém que podia fazer a obra de Deus sozinho, esse alguém era Jesus. Mas mesmo assim ele chamou 12 pessoas para ajudá-lo. E ensinou as 12, preparou as 12 e depois enviou aquelas 12 para fazer mais discípulos ainda, para que a obra pudesse prosperar. Às vezes eu posso cair no erro de achar que eu posso fazer tudo, mas não, eu preciso saber, preciso considerar que você pode me ajudar. Eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua oração. Eu preciso da sua palavra, uma palavra que às vezes venha me animar quando eu estiver desanimado. Mas, pastor, o senhor também pode desanimar? Sim. Elias, depois de vencer os profetas de Baal e Aserá, não desanimou, não fugiu, não se deitou e acabou dormindo, sem saber o que fazer. Eu posso estar, em certos momentos da minha vida, numa situação assim, e precisar da sua oração. Considerar que você tem valor. Valor para Deus, e valor para mim, e valor para aqueles que te rodeiam. E tenho que confiar que
Você será usado por Deus. Tenho que reconhecer os dons com os quais Deus te aparelhou. Meu amigo, meu irmão, como um líder busca a vitória sobre si mesmo? Como? Pense em como o rei Josias, vamos lembrar dele agora? O maior rei em obras de que a Bíblia fala. Como o rei Josias busca a vitória sobre si mesmo? Vamos dar uma olhadinha em 2 das Crônicas, capítulo 34, o verso 31. Pois diz assim, olha: e o rei pôs-se em pé em seu lugar e fez um pacto perante o Senhor de andar após o Senhor e de guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras do pacto que estavam escritas naquele livro. Queridos, lendo esse versículo, eu posso pensar em 5 coisas. Primeira, Josias permaneceu aberto a ensinamentos. Josias se humilhou, rompeu com os modos de seu arrogante pai e buscou a Deus. Não importava que era o pai dele. Deus era mais importante do que o seu pai. Deus é o mais importante que tudo. O primeiro e o principal dos mandamentos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com todas as tuas forças. Deus, sim, Deus. E ele buscou a Deus. Segunda coisa que eu percebi que Josias fez através desses versículos 31 do capítulo 34 de 2 Crônicas, de 2 das Crônicas. Ele removeu obstáculos trazidos do passado. Irmãos, Josias limpou o seu país dos ídolos, limpou da idolatria. Nós precisamos limpar, nós precisamos remover os obstáculos que nós trazemos do nosso passado. Não podemos andar para frente olhando para trás. Nós tropeçaremos e cairemos. Olhe para frente. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Porque Jesus riande como é o alvo que deve ser alcançado. Ele é o nosso parâmetro. Ele é o nosso exemplo por excelência. Ele é o nosso Senhor. Devemos seguir em direção a Ele. Não olhe para trás. Caiu lá atrás. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não me importa quantas vezes você tem que se levantar, me importa que você se levante e ande para frente em direção a Jesus. Terceira coisa que eu percebi, que eu notei, que eu reparei na atitude de Josias, é que ele percebeu em que precisava se esforçar. Percebeu em que precisava se esforçar. Porque, amados, a vitória sempre vem a um custo pessoal. Não é fácil. A salvação é de graça.
Não se esqueça que Deus deu a terra prometida aos judeus. A terra era dos judeus, Deus deu a eles. Mas eles tiveram que dominar, tiveram que entrar na terra prometida e tomar posse. E para tomar posse, tiveram que desapossar os inimigos que lá viviam. Para Josias, o custo pessoal significou consertar o templo e reinstituir a Páscoa. Mas e para nós? O que significa? Em que nós devemos nos esforçar? Do que devemos abrir mão? Do que devemos correr atrás? Me permita a expressão. E a quarta coisa que eu pude perceber é que Josias reconheceu o segredo para a vitória. Será que eu sei o segredo para a vitória? Meus amados, para Josias, o segredo para a vitória era o arrependimento. E pode ser que para mim também seja, para você também seja. Arrepender-se é mudar. Mudar a maneira de viver. Deixar coisas talvez muito queridas para trás. Largar nosso pecadinho de estimação. E isto muitas e muitas vezes não é fácil, não. Por isso que eu disse de estimação. Precisamos nos arrepender e seguir em frente. E a quinta coisa que eu pude reparar nesse versículo do segundo livro das Crônicas, capítulo 34, verso 31, é que Josias manteve o compromisso pessoal de vencer. Compromisso pessoal de vencer. Repito, compromisso pessoal de vencer. As pessoas nunca se comprometem mais do que seu líder. O comprometimento pessoal, amados. E estou me referindo agora a Josias. Foi que inspirou fé em seus liderados, apesar de seus desejos e história malignos. Eu estou falando agora dos liderados. Eles viram o compromisso de Josias, viram quanto e como seu líder estava comprometido e resolveram seguir o seu exemplo. O comprometimento de Josias inspirou fé naqueles que olhavam para ele. Nós devemos ser exemplos, não esquecendo do que disse Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem dera nós pudéssemos dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que é fácil imitar a Cristo? Será que é fácil falar com as palavras de Cristo, amar com o amor de Cristo, olhar com o olhar de Cristo, tocar com o toque de Cristo? Chorar pelas almas perdidas como Cristo chorou por Jerusalém? Chorar por um amigo, como Cristo chorou por Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro? Aí eu termino nossa meditação hoje perguntando: que qualidades todo líder deveria possuir? O Salmo 15 lista muito dos traços necessários. É um dos meus salmos preferidos. Davi imagina um líder piedoso,
Um líder com as seguintes características. Primeira, íntegro em sua conduta, integridade. Segunda, não usa a língua para difamar. Difamar é destruir a boa fama de alguém. Mesmo que para isso você use a verdade. Pode estar dizendo a verdade, mas se a intenção for destruir a boa fama de alguém, isto é pecado de difamação. Um líder, segundo Davi, nenhum mal faz a seu semelhante. Segundo Davi, ainda no Salmo 15, o líder rejeita quem merece desprezo. Quem merece desprezo. Agora eu pergunto, e como fazermos esse julgamento se quando olharmos para nós mesmos, virmos que nós merecemos desprezo? Davi ainda diz que o líder honra os que temem o Senhor. Honra quem honra. Se teme o Senhor, merece o meu respeito. Se teme ao Senhor, é digno do meu respeito. Meus amados, o líder, segundo Davi, ainda no Salmo 15, mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Irmãos, Jesus disse que a palavra de um homem de Deus é sim, sim, não, não. E a gente não tem encontrado isso. A igreja prega o amor e não ama. A igreja prega o perdão e não perdoa. Que coisa terrível. A gente dá a palavra e daqui a pouco a gente vê que se cumprir a palavra que foi dada, a gente sai no prejuízo. Ah, pastor, me dê um exemplo disso, eu dou. Você chega e diz para alguém, você quer comprar o meu carro? E a pessoa gosta do carro e fala, quanto você quer? Você diz, eu quero 40 mil. Aí a pessoa, pois eu vou buscar o dinheiro. Aí você vai olhar o valor do carro, vê que o carro custa 60, vale 60. Aí a pessoa chega com os 40 mil e você diz, não, agora eu não vou mais vender. Mas como não vai vender? Você me disse que me vendia por 40 mil. Não, eu disse, mas eu fui ver o valor, ele vale 60, e eu não vendo por menos de 60. Não é isso que Davi ensina no Salmo 15? Ele diz que o líder mantém a sua palavra, mesmo que saia prejudicado. Ele disse que vendia por 40, ele tem que vender por 40. E Davi ainda diz que quem vai morar no céu não empresta o seu dinheiro visando lucro. Ele não é aquela pessoa que a gente chama de agiota. Ele não empresta dinheiro com juros. Davi diz que ele é forte e estável. E a minha oração, no final desta pequena meditação, é que você possa ser um bom líder e que a sua inspiração esteja na palavra de Deus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, e não fique apenas dizendo que conhece o caminho, ande pelo caminho, e Deus te fará alcançar a vitória. Seja abençoado em nome de Jesus. E ore pelo pastor Aragão. Paz seja contigo. Amém?